Nós estamos ainda em Gênesis 26, que é o capítulo de Isaac. Então nós vamos continuar essa parte da história dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, já falamos um pouco sobre esse capítulo e sobre o ministério, o chamado, o papel de Isaac, que é o menos destacado dos três patriarcas. Falamos que Isaac teve um chamado de ser uma espécie de elo, né? Ele não desempenhou assim algo criativo, diferente, um novo aspecto da obra de Deus. Abraão foi importante na história, foi o mais importante, porque começou tudo com ele. Jacó tem uma história bem detalhada, tem muitas coisas importantes na vida de Jacó. E Isaac parece que tem uma função menos destacado, não chama muita atenção. E tanto é que só tem um capítulo realmente dedicado para assim, a história dele com Deus e o que realmente aconteceu na vida dele. Porque tem o 25 e depois o capítulo 27, que vai falar dele, mas mais em conexão com os filhos. Mas o capítulo 26 é o capítulo dedicado a ele. Mas nós já falamos, então, várias coisas importantes sobre essa função, sobre esse papel. Hoje, nosso foco vai ser o capítulo 26, versículos 2 a 5. São 4 capítulos em que Deus fala com Isaac. Tem mais uma vez nesse mesmo capítulo que Deus fala com ele. Esses 4 versículos seriam o encontro principal na vida de Isaac, pelo menos que está relatado, mas evidentemente o que foi importante na vida de Isaac foi relatado, que é o encontro dele com Deus. É interessante que Deus não tem um registro de Abraão. Abraão deve ter falado muita coisa com ele, e assim, Abraão continuou vivo por muitos anos, né? Isaac já tinha 75 anos quando o pai dele morreu, então teve bastante oportunidade para ouvir relatos, e se os relatos chegaram até nós, provavelmente foi que Abraão passou para Isaac passou para Jacó, e foram passados de geração em geração até chegar na época de Moisés. Não temos um relato de Abraão chamar Isaac e falar assim: Isaac, agora eu vou passar para você tudo que Deus me falou, vou passar para você o legado, vou explicar para você o que você tem que fazer. Pode ser que ele tenha feito isso, mas nós não temos esse relato. E é interessante que, ainda que Isaac tenha sido assim, o foco principal é Isaac ser um herdeiro, ele herdou, ele recebeu tudo pronto, ele já estava na terra que Deus prometeu, então ele não teve que sair de algum lugar, ele não recebeu um chamado diferente para sair da família, sair do povo dele, enfim, ele não teve que ser um pioneiro, ele não teve que desbravar um caminho novo, mas quem realmente passou para ele, embora, assim, como eu falei, Abraão possa ter feito alguma coisa nesse sentido, mas aqui nós temos o registro de Deus passar para ele. Deus fala, essa é a promessa que eu dei a Abraão, eu vou cumprir o que eu falei com seu pai, mas Deus mesmo está passando para Isaac aquilo que ele recebeu, assim, é o mesmo chamado que ele recebe do pai. Esses 4 versículos que vão repetir basicamente o que Deus tinha falado com Abraão, mas nós queremos focar mais uma vez nisso, é a segunda geração, Deus está renovando a mesma promessa, a mesma bênção, a mesma essência, mas nós queremos realmente debruçar um pouquinho sobre, assim, nesse conteúdo, nessa promessa, porque é algo muito significativo, é o começo
do plano de Deus depois do pecado, é o começo do plano da redenção, e nós vamos ver que até é a essência do Evangelho. Então vamos orar, pedir que Deus revele para nós de uma maneira muito mais abrangente esse Evangelho que foi anunciado desde aquele tempo. Estou chamando essa aula assim, que de Deus anunciou o Evangelho a Isaac. Por que eu posso falar isso? Vamos ver, com a ajuda de Deus, vamos procurar entender esse Evangelho que Deus está anunciando aqui nesses versículos a Isaac. Senhor Deus, nós temos algo tão precioso, tão maravilhoso diante de nós, que é a Tua Palavra, é a história, assim como Isaac veio logo depois de Abraão, nós chegamos na cena muito, muito depois, milhares de anos depois, assim, muita coisa já aconteceu, mas o princípio é semelhante, assim como Isaac herdou algo que o Senhor já tinha feito com o pai dele, nós, muitas gerações depois, e muitos outros homens de Deus, e principalmente o Senhor Jesus, que veio como descendente dos patriarcas, descendente, parte do povo de Israel, ele também é o nosso antecessor, ele que trilhou esse caminho, ele que abriu o caminho para nós, então nós também estamos herdando algo que o Senhor já fez, e ao mesmo tempo nós temos grandes desafios, então nós queremos aprender nesta hora aquilo que o Senhor pode nos mostrar, o Evangelho que foi anunciado antes mesmo de Jesus ter vindo aqui como Deus em carne, e a gente pensa que o Evangelho começou ali, mas antes o Senhor já estava anunciando e mostrando esse caminho. Então, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler esses versículos primeiro, depois eu vou ler o texto que nos mostra no Novo Testamento, quando eu falo assim, Deus anunciou o Evangelho a Isaac. Por que eu posso falar isso? Poderia ter outras razões, e nós queremos realmente examinar essa palavra que está aqui, mas tem um texto bíblico que não fala de Isaac, mas que nos dá essa base na Bíblia para dizer que isso que Deus falou com Isaac, ele apareceu a Isaac e deu esta mensagem. Pelo que nós sabemos, foi a primeira vez que Deus apareceu a Isaac e falou algo diretamente para ele. Então, é uma coisa muito importante, e como ele faz parte dos 3 patriarcas, né, ele é o segundo dos 3 patriarcas que são o fundamento do povo de Deus. Deus é chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó, são os alicerces do povo de Deus, os alicerces do plano de Deus, que Deus vem desenvolvendo por todos esses anos. Então vamos ler, nós já falamos sobre o contexto, que ele estava talvez querendo ir para o Egito, fugir da fome. Então, Gênesis 26, versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Então, inicialmente, parece que é uma instrução, uma ordem. Deus aparece para ele, e a primeira coisa é uma coisa bem prática, algo que, de certa forma, é específico para Isaac. Tem sempre paralelos, coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida, mas era algo que Deus estava falando para Isaac, para não ir ao Egito para fugir dessa fome. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Eu sempre gosto de comparar várias traduções, várias versões da Bíblia, e tem uma que fala assim, habita na terra a respeito da qual eu vou falar com você. Ele já estava na terra. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão não sabia qual era e Deus tinha que mostrar. Essa palavra de Deus para Isaac, nós já mostramos, tem toda a história, tem muitos paralelos com Abraão, com a vida de Abraão, com as coisas que Deus fez com Abraão.
Mas esse paralelo, que é semelhante, é interessante, porque Isaac já estava na terra. E talvez assim a tradução, né, a frase no original pode ser traduzida de várias formas, mas assim é muito interessante ele falar: habita na terra a respeito da qual eu vou te falar, eu vou indicar e eu vou também falar a respeito dessa terra. Versículo 3: mora nessa terra. Essa palavra morar é a palavra peregrinar. Falamos sobre isso já também. É uma palavra que significa alguém, não é só more aqui, é uma palavra que significa que a pessoa que está morando no meio desse povo que habitava naquela terra naquela época, Isaac seria um estrangeiro, alguém de fora, uma espécie de intruso, é uma pessoa diferente, ele não é do meio deles, ele não pertence a eles. É uma peregrinação, e uma peregrinação por alguém que não pertence àquele povo. Então, isso também é importante. E serei contigo e te abençoarei. Então, eu quero sempre, aqui eu quero mostrar esses paralelos com o que Deus já tinha falado com Abraão. Então, é diferente de Abraão, porque ele já estava na terra, mas Deus também mandou Abraão peregrinar na terra. Abraão também não possuiu a terra, ele não se tornou dono legal, possuindo a terra, ele só comprou um lugarzinho para sepultar sua esposa. Então, ele era peregrino. Então, isso faz um paralelo. Assim como Abraão foi peregrino, Isaac também recebeu essa ordem: você vai morar aqui. Ele vai, logo em seguida, ele vai falar: eu vou dar essa terra a você, mas ele já tinha falado: você vai morar como peregrino, você não vai chegar a ser dono, você nunca vai ser dono na sua vida, você não vai ser dono, mas você tem a promessa, sua descendência vai possuir a terra, mas você não. Então é uma promessa, e faz parte, né, da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Então, mora nessa terra, serei contigo. Deus nunca usou essas palavras exatas com Abraão. A primeira vez que Deus promete, Deus falou isso várias vezes com Jacó, né, com o filho de Isaac, mas a primeira vez que ele fala assim: eu serei contigo e te abençoarei. A palavra de bênção faz parte de Gênesis 12 e várias outras vezes. Quando Deus fala com Abraão, ele sempre falou: vou abençoar você. Então, Deus está falando com Isaac: fique nessa terra. Abraão tinha que ir para a terra. Não, Isaac já está lá. Fique nessa terra e te abençoarei. Então, de certa forma, sim, de uma forma bem explícita, Deus está dizendo: eu vou abençoar você se você ficar aqui. Então, a minha bênção, eu estar com você, tem uma condição: que você fique aqui. Aí ele fala: pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras. É interessante que está no plural. Não necessariamente pelo contexto, Deus estava falando de outras terras. Poderia sim, como não tinha um país delimitado, não tinha essas fronteiras, não tinha essa identificação como nós temos hoje. Mas é interessante que aqui está no plural: darei a ti e a tua descendência todas estas terras, não só onde você mora, não só uma partezinha da terra, eu darei todas essas terras. Deus tinha falado com Abraão para ele olhar para o norte, para o sul, para o leste, oeste, até onde ia a visão dele, e mais ainda, em todas as direções Deus ia dar esta terra. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, Deus está deixando claro, sim, que Isaac está numa continuação. Isso, cada vez que eu leio isso, cada vez que eu medito nessa passagem, eu penso na importância, né, como falamos na aula passada, sim, de ser um herdeiro. E eu gosto muito da imagem, sim, de ser um elo numa corrente. Uma corrente pode ser
muito comprida. Se nós pensarmos em um fio de eletricidade, sim, ela não pode ser rompida, ela não pode quebrar. Um elo na corrente pode quebrar tudo, pode interromper. Então, a importância é só apenas um elo numa corrente. Eu faço uma ligação entre o elo que veio antes de mim e o elo que vem depois. Então, é uma função inglória, é uma função que não tem assim parece não ter muita importância. E cada um dos 3 patriarcas ensina muita coisa para nós aplicamos aspectos de cada um dos 3. Mas a parte de Isaac nós fomos chamados para ser herdeiros, está muito claro no Novo Testamento, nós somos herdeiros em Cristo, nós herdamos o que ele comprou, o que ele adquiriu, o que ele tem, tudo que é do Filho, que ele também recebeu do Pai, passa para nós. Então, são elos numa corrente viva, e tão importante. Então, quando Deus fala com Isaac, o que eu estou fazendo com você, é uma continuação e é por causa do que seu pai fez. Nós precisamos entender isso, nós não vamos inventar algo novo, nós vamos seguir a Deus na nossa geração, podem acontecer coisas diferentes, mas tudo que nós temos é porque nós entramos numa sequência, nós não podemos desprezar ou nos isolar daqueles que já foram antes de nós, que passaram para nós. Então, essa corrente viva, essa passagem, não é só porque nós temos a Bíblia, muito importante, as Escrituras que nos conectam com a história, mas nós somos descendentes, nós somos uma sequência. Não, no caso nosso, como gentios, não é uma descendência física, biológica, mas nós somos descendentes, nós recebemos tudo que nós temos, nós recebemos daqueles que já passaram antes de nós. E nós temos a responsabilidade de passar isso para a próxima. Então, a função, a missão de um elo, Deus está falando com Isaac, olha, eu estou fazendo uma grande promessa para você, mas é porque você está dentro dessa sequência, você é um elo, você herda, você tem sua responsabilidade. Um elo não é simplesmente recebo dos antecedentes, dos antepassados e é automático. Não é automático, assim, é essencial estarmos nessa sequência, mas nós também, Isaac tinha a sua responsabilidade. Para ser um elo, ele também tinha que ter um relacionamento com Deus, ele tinha que cumprir a missão que Deus deu para ele. Então, isso também faz parte da missão de um elo. Ele não pode simplesmente entrar numa sequência biológica. Então, a ideia toda é que se você não desceu ao Egito, se você ficar nessa terra, se você mantiver a sua posição diante de mim, eu vou abençoar você, eu vou estar com você, e eu vou confirmar o juramento que fiz a seu pai. Então, e isso é muito misterioso, porque nós poderíamos dizer, bom, então se Isaac quebrasse o elo, se ele não fosse fiel a Deus, Deus não cumpriria o juramento a Abraão. Se nós lembrarmos do que João Batista falou com os judeus da época dele, ele falou assim, não pensem assim, nós somos filhos de Abraão, então automaticamente nós temos a bênção. Porque Deus pode levantar pedras, Deus pode levantar outras pessoas como descendentes. Então, a gente não imagina o que teria acontecido se Isaac ou se Jacó ou se algum outro tivesse quebrado, rompido a corrente, mas Deus não depende, Ele não fica preso à nossa infidelidade. Ele é capaz de cumprir a promessa dele a Abraão, a Davi, de ter sempre alguém no trono. Deus pode suscitar, Deus é capaz de levantar.
mas ele nunca deixará de ser fiel. Agora, é possível alguém não ser fiel e não dar continuidade em si mesmo, né? Então, essa isso a gente vê durante toda a história. Então, terminando o versículo 3, ele vai confirmar o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Deus tinha falado isso, Deus falou com Abraão em Gênesis 15, Deus falou com Abraão, depois que ele ofereceu Isaac, Deus falou várias vezes, né, mais de uma vez. Ele falou, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E agora ele fala a segunda vez, acho que eu já mencionei isso, o tema terra é muito central aqui e em todo o Antigo Testamento. Ele fala muito sobre a terra. Acho que alguém verificou que só o nome de Deus é falado mais vezes do que a palavra terra no Primeiro Testamento. Então, mais do que aliança, a terra de Israel, o ponto, esse lugar físico que Deus prometeu para Abraão é um tema muito, muito forte na história do povo de Deus. Então, aqui com Isaac, ele fala várias vezes, habita na terra, versículo 2, mora nessa terra como peregrino, versículo 3, ainda no versículo 3, eu darei a ti, a tua descendência, todas essas terras. E 4, ele repete, vou multiplicar a tua descendência e lhe darei todas estas terras. Então, a segunda vez que ele fala exatamente que eu vou dar todas essas terras à sua descendência. Agora, final do versículo 4, a parte que nós entendemos que é meio que o auge, o ponto mais alto de toda essa promessa, por meio dela, por meio da descendência, serão benditas todas as nações da terra. Então, claro que Deus não se interessa numa terra sem pessoas. Ele fala de uma terra, queremos entender um pouco mais sobre isso, mas ele está dizendo que, por meio da descendência que está na terra, ele vai abençoar todas as famílias do planeta, né? Do planeta Terra. E no versículo 5, porque ele coloca mais... antes ele tinha falado, sim, porque eu vou confirmar o juramento, mas aqui ele dá razão. Por que Deus abençoou Abraão? Por que ele prometeu para ele? Por que ele confirmou, fez um juramento? Por que isso está chegando para Isaac? Versículo 5, porque Abraão, a minha versão aqui fala obedeceu, mas a palavra no original não é obedecer e, segundo eu entendi, nem tem uma palavra obedecer, é porque Abraão ouviu, prestou atenção, deu ouvidos à minha voz. Então, Abraão ouviu a voz de Deus e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, nós vamos começar a falar sobre cada um desses itens, queremos entender por que isso é evangelho. Então, eu queria ler, antes de começar a falar ponto por ponto, já mencionei um pouquinho cada parte para a gente entender que Deus está falando com Isaac aqui. É uma repetição das coisas que ele já tinha falado com Abraão. Então, vamos para Gálatas e vamos lembrar de um texto muito importante. Em Gálatas 3, o apóstolo Paulo fala muito sobre Abraão. Paulo foi aquele que estabeleceu os princípios da nossa fé, ele que, o livro de Romanos, e tem tantos escritos dele, Gálatas é mais curto, mas ele fala muito sobre a lei, ele vai explicando como que aqueles que creram em Jesus como Messias, como que eles deveriam lidar com toda a história anterior.
Então, em Gálatas 3, quando ele começa o capítulo falando assim, insensatos Gálatas, como é que vocês creram em Jesus e agora estão recorrendo à lei para serem justos? Como é que vocês receberam o Espírito? Foi porque vocês guardaram a lei ou porque vocês ouviram a pregação da fé? Então, essa aqui é toda uma discussão sobre lei e fé. E Paulo fala sobre isso em Romanos, em vários outros textos também. E aí então ele fala sobre assim, como é que vocês estão voltando à lei para conseguir ser aprovado por Deus ou para ter salvação, sendo que vocês receberam o Espírito Santo, que não é só uma fé teórica. Quando você crê em Jesus, algo acontece, porque o Espírito Santo vem. Não é uma experiência que você tem apenas numa reunião de oração e fala em línguas. O Espírito Santo vem habitar, ele muda a nossa vida, e é para ser algo transformador, algo que ninguém pode negar. Minha vida mudou, minha vida é transformada porque o Espírito Santo está dentro de mim. Então ele não fala sobre você se tornou membro de uma igreja ou você simplesmente adotou um outro caminho e como é que foi, vocês começaram entendendo direito, agora estão confundindo tudo. Ele está falando sobre algo que realmente aconteceu, um acontecimento na vida deles e que veio por causa da fé e não por causa de ter guardado a lei. E aí ele explica no versículo 6, Gálatas 3, versículo 6, ele começa a colocar um fundamento para isso, não só a partir de Jesus, e esse é o ponto que eu quero enfatizar bastante aqui. Nós que temos, já estamos há tantos séculos, milênios de distância de Abraão e também do início da igreja, nós conhecemos as histórias, nós sabemos que Deus chamou Abraão, sabemos que é um ponto importante na história do povo de Deus, mas mesmo lendo esses versículos aqui, que eu vou ler agora em Gálatas 3, às vezes nós não temos uma dimensão da importância do que Paulo está dizendo aqui. Vamos ler aqui, Gálatas 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está citando Gênesis 15. E Paulo não inventou isso. Como que isso... eu já parei muitas vezes em Gênesis 15 e até pensando, puxa, parece que alguém inseriu esse versículo depois, porque parece que nem ser linguagem daquela época. A ocasião foi quando Deus falou com Abraão, em Gênesis 15, apareceu para ele e falou assim, eu sou seu tesouro, seu galardão, e Abraão começou a reclamar, mas eu não tenho filho, como é que o senhor está falando que eu vou ter um galardão muito grande? E aí, de uma forma muito pessoal, eu amo essa descrição de como era de noite, Deus chama Abraão para fora da tenda, o leva para fora, para olhar para o céu, e ele falou assim, olha para as estrelas, e veja se você consegue contar. Claro que ninguém consegue, a olho nu, ninguém consegue ficar olhando para o céu e contar as estrelas, é impossível. E se as pessoas tivessem um telescópio, se as pessoas vissem o que hoje se vê na galáxia, em outras galáxias, não dá para contar, é impossível. E Deus fala com Abraão, olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Pois então, você que não tem nenhum filho, você que está dizendo, você está me questionando, dizendo, como que o Senhor fala que eu sou o seu galardão e eu nem tenho filho? Como é que galardão é esse? O que vai acontecer? O Senhor prometeu e não aconteceu. Eu estou esperando anos aqui na terra que o Senhor mandou vir aqui e minha esposa não tem filho, a gente não consegue ter filho. E Deus falou com ele, Abraão,
assim como esse céu estrelado, que você não consegue contar as estrelas, assim será a sua descendência. E aí vem esse versículo que ele está colocando aqui, que veio diretamente de Gênesis 15, diz lá que Abraão acreditou, ele confiou. Ele disse: Deus, o Senhor falou que eu vou ter tantos filhos, tanta descendência, quanto as estrelas do céu. E ele acreditou, e isso foi creditado para Abraão, isso foi colocado na conta de Abraão como justiça. Então, Abraão foi justificado. Deus considerou Abraão justo, não por causa de ações, atos, ele fez certo, não mentiu mais, sempre foi correto nos negócios, fez tudo certo, não odiava ninguém, amava. Abraão recebeu justiça por causa da confiança dele em Deus. E aí ele fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 8, agora aqui é o nosso texto fundamental aqui para o que eu quero mostrar, dizendo que Deus anunciou o evangelho para Isaque. Aqui está dizendo o seguinte, versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto, a Escritura não prevê, quem prevê é Deus, né? Mas foi registrado nas Escrituras. Deus colocou, Deus sabia que o evangelho, as boas novas, seriam que as pessoas receberiam uma posição aprovada depois do pecado, depois do distanciamento de Deus. A justiça significa você tem uma relação de estar certo com Deus. Você não tem uma relação de ser condenado, afastado, perdeu sua relação com Deus. Não, você é justificado, você recebe uma posição de favor, você recebe uma posição de estar em posição correta com Deus. Nada desqualifica você, você não tem desqualificação. Um filho pode fazer coisas erradas, mas ele não perde a posição de filho. Ele tem uma posição com Deus, que o homem perdeu quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim. Então, aqui está dizendo que Abraão confiou, acreditou numa coisa impossível. E aí fala assim, como Deus sabia, ele colocou na Escritura, lá no livro de Gênesis, ele inspirou alguém para colocar esse texto lá, para dizer assim, que Abraão seria justificado, que Abraão foi justificado por causa da fé. Mas no versículo 8 ele coloca algo que não aconteceu no capítulo 15, tinha acontecido antes, quando Deus chamou Abraão. Ele falou assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrar, eu vou abençoar você, eu vou criar de você uma grande nação, eu vou abençoar os que abençoarem você, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele diz que esse, versículo 8 fala que Deus anunciou primeiro, ele foi o primeiro a ouvir. Nós temos um prenúncio do Evangelho em Gênesis 3, Deus falando no Jardim do Éden, sobre a semente da mulher que ia pisar a serpente, mas aqui ele está dizendo que esse foi o Evangelho sendo anunciado depois do pecado. Não necessariamente seria a primeira vez, Deus andou com Noé, deve ter falado bastante coisa com Noé, com Enoque, mas antes do Evangelho, aqui fala assim, a ideia aqui que é um anúncio por antecedência, é um anúncio que Deus fez antes do anúncio principal. O Evangelho nós associamos com Jesus. Jesus veio, João Batista veio antes, mas Jesus anunciou. Jesus falou a respeito da salvação e fez
o sacrifício que nos garante a salvação. Então nós associamos o Evangelho com Jesus, e com razão. Mas Paulo está dizendo aqui que Abraão ouviu o Evangelho. Quando Deus falou com ele, a respeito da promessa, a respeito da bênção, e aqui em Gálatas ele está identificando com essa parte principal da promessa, que é: em ti, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, pode ser que isso que eu estou falando seja já de pleno conhecimento de alguns que estão ouvindo, mas eu acho que é como ouvir o Evangelho. A gente pode ouvir o Evangelho milhares e milhares de vezes. Se for algo vivo, sempre vai nos comover, sempre vai nos tocar profundamente. E esse aspecto aqui, quando essa visão que Paulo traz aqui, isso está em outras passagens também, mas quando Paulo fala assim: como que vocês estão querendo guardar a lei, achando que tem que guardar a lei para receber o Espírito Santo, para ser aprovado por Deus? Vocês não sabem que lá atrás os judeus que seguiam o Primeiro Testamento, que tinham todas as Escrituras, que achavam que tinham que guardar a lei de Moisés, Paulo está indo, no mesmo capítulo 3, ele vai falar assim: antes da lei veio a promessa, e a lei que veio depois não pode desfazer. Isso é um ponto que ele estabelece nesse mesmo capítulo. Mas ele está dizendo de onde vem o Evangelho, como é que a gente entende o Evangelho. O Evangelho, ele está querendo basicamente colocar essa pedra fundamental, que o Evangelho que não é pela lei, não é por meu mérito, não é por minha capacidade de ser bom. O Evangelho é que eu recebo isso pela fé. Mas eu quero hoje colocar assim algo que para grande parte, e talvez para nós, para grande parte da igreja, dos cristãos, daqueles que foram alcançados por Jesus, grande parte não entende. Essa verdade não chegou para nós. Nós não fomos ensinados isso adequadamente. Então, para nós, é algo estranho pensar que o Evangelho começou não com Jesus, mas com o que Deus anunciou para Abraão antes de Jesus. Claro que tudo é fundamentado em Jesus. A boa nova depende, ele estava anunciando por antecedência, antecipadamente, para Abraão e agora para Isaac, mas isso, claro que era tudo baseado assim naquilo que viria a acontecer, é o descendente. Ele também explica isso, não posso ir versículo por versículo aqui em Gálatas 3, mas ele também fala que a descendência de Abraão, de Isaac, que seria como as estrelas do céu, em número incontável. Mas antes do incontável, teria que vir um descendente. Ele fala isso no versículo 16, Gálatas 3,16, que ele fala assim: a promessa, a concretização da promessa dependia do descendente. Então tinha um descendente. Assim como Abraão estava esperando Isaac como filho, então um descendente, a semente da mulher, que seria a chave de tudo que viria a acontecer. Então, nós vamos depois mostrar isso passo por passo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar então para nosso texto em Gênesis 26, e eu quero, se possível, rapidamente passar por cada item dessa palavra de Deus para Isaac. Eu li Gálatas 3 por quê? Para mostrar que se Deus anunciou o Evangelho para Abraão, e essa palavra que ele está revelando para Isaac é uma confirmação, ele está repetindo os mesmos aspectos, cada vez é numa ordem diferente, com palavras um pouco diferentes, mas é a mesma coisa que Deus tinha falado com Abraão. Se
Deus anunciou o evangelho para Abraão, e agora ele está falando as mesmas palavras para Isaac, então eu posso declarar, eu posso afirmar que Deus anunciou o evangelho para Isaac. Então, nesse texto aqui, nós estamos vendo não coisas novas, nós estamos vendo a mesma palavra que foi dada a Abraão, mas nós estamos mais uma vez focando nessas palavras, e eu quero enfatizar a importância desses elementos. Assim, entre tantas coisas que poderíamos falar sobre cada aspecto aqui, já falamos até sobre alguns aspectos, sobre peregrinar, o que isso significa, mas eu quero tentar extrair daqui algo que muitas vezes não tem chegado para a igreja, assim como a igreja não percebe que o evangelho começou lá atrás. Jesus, ele é completo. Eu jamais falaria que quem crê em Jesus está crendo em algo incompleto, mas eu preciso dizer que existe algo incompleto no nosso evangelho, na nossa compreensão do evangelho, porque Jesus veio para cumprir, Jesus veio para tornar real aquilo que tinha sido anunciado antes. Então, vamos passar mais uma vez, então, por esses itens, por essa palavra que Deus deu para Isaac, porque eu quero mostrar que quando nós falamos hoje do evangelho, muitas vezes nós não estamos enxergando uma mensagem completa do evangelho, e por isso nós precisamos voltar às nossas raízes, nós precisamos voltar ao início de tudo, não diminuindo o que Jesus fez, muito pelo contrário, tornando o que Jesus fez mais significativo e mais e tendo uma compreensão mais plena daquilo que ele fez, ok? Ok, então vamos seguir esse diagrama nessa folha aqui, para a gente entender o que Deus está falando com Isaac. Eu vou repetir algo que eu tenho falado muitas vezes nas aulas. Deus começou o seu trabalho, o seu plano de redenção, ele começou com o povo de Israel. Ele chamou Abraão, começou a nação de Israel, e ele deu uma terra física, a terra de Canaã, ele deu a terra para eles, ele formou uma nação, eles construíram uma casa para Deus. Então são aspectos que hoje nós pensamos, não, agora tudo é espiritual, não tem mais uma terra, não tem mais um povo étnico, não tem mais uma casa física, exterior, tudo é espiritual. Então, para a gente entender essa mudança do Primeiro Testamento para o Novo Testamento, nós precisamos sempre guardar esse princípio. Deus começou com algo físico, literal. Ele começou com uma terra. Então, eu já falei assim, essa terra, primeira coisa que Deus falou com Isaac, você precisa ficar nessa terra, mas você vai ficar não como quem é dono ainda. Eu estou prometendo a terra para você, mas você vai ser como peregrino, como alguém que ainda não possui. Então, essa palavra que é o evangelho sendo proclamado para Isaac, nós precisamos entender de uma forma literal, porque Deus se interessa com a terra, e quando Jesus veio, ele abriu uma dimensão espiritual, mas ele não anulou, ele não desprezou, rejeitou o aspecto natural da terra. Por quê? O que Deus quer com a terra? Em alguns desses textos, eu não vou ter tempo para ir lá no texto, lá para ler, mas eu vou citando alguns lugares para a gente poder entender. Em Romanos 4, que é outro capítulo que fala inteirinho sobre Abraão, no Novo Testamento,
Paulo fala uma coisa muito interessante, é Romanos 4,13. Ele fala que Abraão, que creu em Deus, ele também ali está enfatizando muito o aspecto da fé, que veio antes da circuncisão, antes da lei, mas ele fala uma coisa super interessante. Ele fala que por meio da fé, por meio de obedecer a Deus, de seguir a Deus, de ouvir a voz de Deus, ele se tornou herdeiro do mundo. Abraão não se tornou apenas um herdeiro da terra de Canaã. Ele se tornou herdeiro do mundo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque assim, a pergunta para nós hoje na Nova Aliança é: Deus ainda se interessa com essa terra? Essa palavra que Deus falou com Isaac faz parte do Evangelho? Quando Paulo falou, Deus anunciou o Evangelho primeiro para Abraão, mas essa parte de terra não faz parte disso, não. É parte de um pacote. Deus prometeu, nessa sequência aqui, Deus prometeu a terra. Abraão peregrinou na terra antes de ter um filho. Ele fala aqui sobre a terra antes de falar sobre a descendência. Por que Deus se interessa com a terra? Por que Deus não queria que Isaac saísse da terra e fosse para o Egito? Que ele poderia ser envolvido em alguma coisa, ou ele poderia cair numa armadilha, ou ele podia nunca voltar para a terra. Por que Deus falou assim, não vá ao Egito? Porque não era para ele perder a posição, porque a posição dos patriarcas, depois a posição da nação de Israel na terra, é como aquela ideia de uso capião, e é mais do que isso. A gente fala de uso capião porque a pessoa fica num lugar que nem lhe pertence. Se ele ficar bastante tempo, ele passa a ter o direito. Mas, na verdade, Deus prometeu essa terra, então eles não estavam ali como usurpadores. Deus deu a terra para Abraão, essa terra de Canaã. Mas o Evangelho, como nós vamos ver nessa sequência, o Evangelho se trata do reino de Deus, se trata de Deus habitar na terra, se trata de um plano de Deus, de resgatar seu plano original com Adão e Eva, de ter restauração, de ter vida, de ter o reinado de Deus sobre todo o planeta. Então, essa palavra terra, peregrinar na terra, faz parte do Evangelho. Agora, nós, como gentios, nós não temos uma terra, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, qualquer lugar, na Europa, na Ásia, não, nós não temos uma terra que garante a Deus a chave para um dia possuir a terra toda. Só tem um lugar que garante a Deus o direito de de Jesus voltar e de reinar sobre a terra toda, e é a terra que ele deu por promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Então, a terra faz parte do Evangelho, mas a terra também tem um paralelo espiritual. Então, a terra não é nem só espiritual e nem só física. A terra, dentro da dimensão que Jesus abriu com a nova aliança, a terra também se refere a uma posição que nós, como seguidores de Jesus, devemos ter e manter como peregrinos também, porque nós também não somos donos ainda da terra que Deus nos deu. E qual é a terra que Jesus conquistou? É promessa. O Pai deu todas as nações como herança para Jesus, ele tem direito a todas as nações da terra, mas como que nós mantemos a posição que vai dar a Deus esse direito de possuir a terra? É o reino de Deus. Então Deus deu uma missão e uma tarefa e uma responsabilidade para os descendentes de Abraão, a terra de Israel, a terra
original que Deus deu a eles, ainda por Israel ser uma nação, estar lá, ainda não é o direito que Deus está querendo, porque Israel, como uma nação, não é uma nação de Deus. Eles têm uma promessa, eles têm um chamado, mas o governo de Israel hoje, a nação de Israel hoje, não representa essa chave que precisa ser dada a Jesus quando ele voltar, mas a terra ali é a terra que Deus, que faz parte da promessa e que faz parte daquilo que Deus está esperando para que Jesus possa voltar. Agora, além da terra física de Israel, nós, como também seguidores, como também filhos de Abraão pela fé, nós recebemos também uma herança que precisa ser mantida, que nós precisamos tomar posição nela para Jesus voltar, não como donos, mas como peregrinos. E essa terra se chama Reino de Deus. E essa é um grande assunto, eu não posso entrar nisso agora. Estou procurando entender ainda como que o Reino de Deus é essa terra. Mas eu só quero mostrar que a terra é um tema central e que, tanto como Israel natural, como Israel espiritual, como a igreja, nós temos uma terra. E a terra, em ambos os casos, a terra tem a ver com o propósito de Deus de colocar seu reinado sobre toda a terra, conhecimento de Deus, cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E essa é a visão. Muitos cristãos nem têm essa visão, acham que vão embora para o céu, acham que não vai acontecer nada, acham que a terra não precisa ser preservada, eu não preciso me importar com a preservação do ambiente, do meio ambiente, eu não preciso me preocupar com a responsabilidade de cuidar da terra. Mas a verdade é que a terra faz parte do Evangelho, a terra faz parte da visão de Deus, e Deus deu isso para Isaac. Então esse é o primeiro ponto aqui, que Deus falou, enfatizou muito com ele, ao falar sobre o Evangelho. Para Isaac, Deus colocou a terra como um elemento central, como um elemento importante, essencial. E essa visão do reino de Deus como a terra que Deus deu para nós como igreja, isso é muito fascinante, é muito importante. Tem tantas coisas que nós podemos colocar como paralelos, mas nós vamos aos poucos falando e entendendo um pouco mais sobre o que isso significa na prática, porque assim como o povo de Israel às vezes estava na terra, mas eles tinham perdido a bênção de Deus na terra, nós muitas vezes temos a igreja, achamos que estamos no reino de Deus e nós podemos perder, porque existem chaves importantes e nós precisamos ser como peregrinos. Nós não somos donos de nada ainda, mas podemos experimentar, temos essas primícias, temos esse começo que Jesus garantiu para nós, e nossa posição nela é essencial. E nós podemos viver como aqueles que estão, como fala em Hebreus 11, estão aguardando o reino em plenitude, nós estamos aguardando a cidade que tem fundamentos. Nossa posição tem que ser: eu não vou deixar a posição do reino de Deus, eu não vou buscar segurança no Egito, eu não vou fugir porque agora tem fome, tem dificuldades, tem muitas dificuldades. Nós não estamos vivendo no jardim do Éden, nós não estamos vivendo no reino vindouro que vai ter tudo certo. Nós estamos mantendo nossa posição, é o reino de Deus, mas tem falta de chuva, tem problemas, tem provações, tem inimigos. Nós estamos vivendo num lugar que ainda não tem a plenitude, que ainda não tem a realidade, mas ao mesmo tempo nós estamos sim peregrinando e tomando nossa posição com nossa esperança e com nossa visão voltada para Deus. Ok, então
Essa é a primeira parte. Aí, estamos aqui de novo em Gênesis 26, no versículo 3 ele fala assim: se você peregrinar nessa terra, se você tomar a sua posição aqui nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei. Então aqui nós já temos, a bênção de Deus. Aqui é o segundo passo aqui nessa sequência aqui que Deus deu para Isaac, uma sequência do Evangelho. O que são as boas notícias? Tem uma boa notícia que vem lá no final, mas tem uma boa notícia para o momento presente. Isaac, você está numa terra, nesse momento tem seca, tem dificuldades, se ele estivesse enfrentando inimigos, ele enfrentou muitos conflitos, os outros dos povos da terra ficavam roubando os poços que ele furava, dificultando a vida dele. Então tem inimigos, tem conflitos, tem falta de chuva, tem muitas dificuldades, mas Deus falou assim: se você tomar sua posição, se você ouvir a minha voz, se você colocar sua vida dedicado a essa esperança, então eu serei contigo e te abençoarei. Bom, aqui tem um princípio muito simples que nós geralmente também não entendemos. A gente fala isso, mas na prática nós sempre queremos a bênção de Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus. Nós queremos ser abençoados, nós queremos que Deus esteja conosco. Nós queremos: Deus, vem estar comigo, vem me acompanhar, vem me proteger, vem fazer com que o meu caminho possa prosperar, abençoe minha família, abençoe meus projetos. Todo mundo quer a bênção de Deus. Mas aqui tem uma chave super importante. Deus está falando assim: se você estiver na posição certa, se você estiver no Evangelho, se você estiver ouvindo, o Evangelho traz a bênção de Deus, não porque quando você fala assim, eu aceito Jesus e continuo vivendo de acordo com na minha terra, no meu reino, nos meus propósitos. Deus é misericordioso, Ele pode abençoar. Muitas vezes Deus nos abençoa fora da terra, fora da posição, mas não é aquela bênção permanente, não é realmente o favor de Deus. A bênção verdadeira é a bênção de estar no lugar que Deus chama, buscando o reino que Deus promete. O Evangelho traz a bênção porque nós entramos no projeto de Deus. Abraão saiu do lugar onde talvez, não sei se ele já era rico lá, se ele tinha possessões ou não em Ur dos Caldeus, mas ele saiu de lá, ele abandonou o que ele tinha para entrar num projeto de Deus. É um chamado incrível. Deus nos chamar da nossa vidinha, dos nossos sonhos, Tem até as músicas que às vezes eu tenho até dificuldade de cantar, assim: Deus vai fazer os seus sonhos se cumprir. Não é bem assim. Eu posso ter sonhos que não são os sonhos de Deus. Então, quando Deus fala com Isaac: olha, se você entrar no meu projeto, se você tomar posição nesta terra. Por que esta terra? Porque esta terra é a chave de Deus para Deus trazer o seu reino para toda a terra. Deus vai abençoar, Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Isaac, Deus abençoou Jacó, mas não porque Deus estava só querendo abençoar os projetos deles, mas porque eles entraram na história de Deus. Eles entraram no projeto de Deus. E olha, pode ter uma coisa mais elevada, mais grandiosa do que Deus me chamar para entrar no projeto dele de restaurar todas as coisas, de restaurar a natureza como ele quis no início.
de ver a terra não ser mais corrompida, não ter o clima como está, não ter guerras, não ter desastres naturais. Tem alguma coisa melhor do que a gente entrar no projeto de Deus? E isso que ele está falando, se você ficar na minha terra, se você vier para o lugar que eu escolhi, se você disser, não, eu quero ir para o Egito que é melhor para mim, aí ele estaria se colocando fora da proteção e da bênção de Deus. Então Deus está falando assim, fica aqui que o meu lugar para você é aqui. Mas aqui está muito ruim, aqui tem insegurança, aqui não tem as coisas necessárias para a minha vida, para o meu sustento. E Deus está falando assim, não, se você ficar aqui, se você ficar no lugar que eu escolher. Isaac não entendia tudo isso, a gente também não entende muitas coisas de como Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai restaurar, eu sei que Jesus vai voltar, mas tem muitas coisas que a gente não sabe como vão acontecer, e Deus está falando, se você ficar dentro do meu propósito, se você buscar, como Jesus falou assim, se você buscar o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nossa grande questão a ser resolvida na nossa vida é se nós estamos dentro do propósito de Deus, se nós estamos ansiando pelo propósito dele, se nós colocamos o nosso coração no que Deus está fazendo, não pedindo para Deus abençoar meu projeto, minha felicidade, minha realização. Eu tenho muitas coisas, todo mundo tem, e Deus se interessa por nós. Eu quero que meus filhos sejam abençoados, eu quero que as pessoas que eu amo sejam curadas, eu quero que Deus abençoe, que Deus sustente, que Deus supre as faltas. Isso tudo faz parte do cuidado de Deus para nós. Mas o contexto aqui é fantástico. Seja um peregrino, buscando o reino de Deus, escolha o caminho que Deus colocou para você, e eu serei contigo e te abençoarei. Então, essa é a chave, a bênção de Deus. Aí ele fala, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E ele repete isso também no versículo 4. Aqui, como essa palavra, quando sempre que fala assim, tua descendência, é sempre a mesma palavra no original, e é a palavra que Paulo disse em Gálatas 3,16, que Deus estava falando sobre um descendente, que é o descendente, que é o Messias, que é ele, que é a chave de tudo que Deus iria fazer. Mas é interessante que a descendência, ele fala, a tua descendência, mas no versículo 4, ele claramente está falando sobre uma descendência numerosa. Então, eu coloquei aqui como dois passos diferentes aqui. Com a bênção de Deus, o evangelho aqui, que Deus está falando com Isaac, o evangelho mostra que o descendente, existe um descendente, a semente da mulher. Existe um descendente, Paulo disse, existe um, antes que seja uma descendência numerosa como as estrelas do céu, um descendente teria que vir, porque é por meio de Jesus que a descendência de Abraão pode ser multiplicada, porque, como Paulo sempre explica, em vários lugares, nós nos tornamos não só os descendentes étnicos, físicos de Abraão, mas nós também, que não somos daquela descendência, daquela raça, nós também nos tornamos filhos de Abraão. E é por meio disso, dessa chave, que Abraão pode ter uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Então, eu estou desdobrando essa descendência, é a mesma palavra aqui. Provavelmente, pelo menos pelo contexto aqui, não está falando, talvez assim, não dê para ver que está falando sobre um descendente. Estou me baseando também em Gálatas 3,
que ele fala que antes de ser uma descendência numerosa como as estrelas do céu, teria que ter o descendente. Então, Deus abençoou a linhagem de Abraão para que dessa linhagem, dessa descendência, pudesse vir o descendente, que é Jesus, e depois pudesse chegar a ter essa descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu quero só lembrar que essa descendência, como as estrelas do céu, eu não tenho tempo para mostrar cada passagem, mas tem esse capítulo 4 de Romanos, que é um capítulo tremendo, assim, que fala sobre Abraão, quando fala que Abraão creu contra a esperança, a promessa que Deus tinha dado para ele, além de que em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias, todas as nações, Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência numerosa. Gênesis 15 mostra isso. E Romanos 4 também. Fala que a fé de Abraão era a confiança de que Deus daria a Abraão uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Agora, veja só, quando Deus fala com Abraão que ele chamou Abraão para fora, deu promessas, né? A gente pode falar assim, Abraão seguiu a Deus porque Deus prometeu que ele ia ter um filho, que ele queria muito, e Deus deu a promessa de uma terra, Deus deu uma promessa de ter uma grande descendência, que ele seria pai de uma nação e pai de muitas nações. Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus não estava dando essas promessas para Abraão, como muitas vezes nós nos colocamos assim, Deus, assim como o Senhor prometeu para Abraão, que o Senhor possa abençoar meus projetos, pode ser de ministério, pode ser de vida natural. Muitas pessoas reivindicam as promessas como algo pessoal, e Deus está falando assim, o Evangelho, como eu falei assim, é a gente entrar no projeto de Deus. E qual que é o projeto de Deus? Porque algumas pessoas pensam, eu não sou chamado para ministério. Deus prometer que vai me levar para um lugar e muitas pessoas vão se converter, ou alguma coisa mais espiritual. Para algumas pessoas, às vezes, não ficam nem empolgados com isso. Mas Deus está dizendo que o projeto dele, essa promessa de Deus, esse evangelho que Deus anunciou para Isaac, tem as coisas imediatas, que você tem que ficar aqui nessa terra, e vai para Abraão. Deus explicou muitas coisas que iriam acontecer, até a descendência dele ir para o Egito. Deus fala, às vezes, de passos intermediários, mas ele nos mostra a visão final. E o que eu quero mostrar aqui agora é que o evangelho que Deus deu para Abraão e agora está dando para Isaac é uma visão, é o projeto de Deus, é o plano de redenção. E o que é o plano de redenção? Por meio de estar nessa terra pequena, por meio de Deus gerar sobrenaturalmente uma descendência que era um sinal, um símbolo do descendente milagroso que foi a vinda de Jesus. Mas o que Deus quer por meio de Jesus, outra vez, não é isso que muitas vezes aparece no Evangelho. Venha para Jesus, ele vai resolver seus problemas. Deus faz isso, mas ele quer nos colocar no projeto dele. Então o Evangelho, a terra, o reino de Deus, tudo tem a ver com o Evangelho que nos mostra o projeto de Deus. Não é eu continuando como o centro. Não, eu não sou o centro. Deus é o centro e Deus tem um projeto, mas não poderia ter uma honra maior do que participar do projeto de Deus. Porque qual que é o projeto de Deus? Agora, essa parte final aqui, ó. O que Deus está querendo? Ele quer uma descendência
tão numerosa como as estrelas do céu. Deus não está querendo um grupinho, elite, separado, sectário. Jesus falou do pequeno rebanho, serão poucos no início, mas o projeto de Deus é uma descendência como as estrelas do céu. Isso significa que o projeto que Deus quer nos inserir, que Deus quer nos incluir, é um projeto que abrange multidões e multidões. Você pode ir lá para o livro de Apocalipse, capítulo 7, por exemplo, quando João, depois de ver o anjo selando 12 mil de cada tribo, os 144 mil, o seu povo, depois ele fala assim, depois eu olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar. É exatamente isso que Deus quer, uma descendência tão numerosa que ninguém consegue contar. Ou seja, o que Deus quer? Ele quer... não estou dizendo que todas as pessoas serão salvas, mas ele está dizendo assim, ele não quer apenas um grupinho, ele quer uma grande multidão. Então, isso está no versículo 4 aqui, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Então agora, nesse evangelho que nos chama para fazer parte como peregrinos, para ter a bênção de Deus, para andar e esperar o reino de Deus, para dar nossa vida para isso, mas o Evangelho nos chama para olhar para o que o projeto de Deus visa, para onde que Deus quer ir. Então, o que Ele quer? Descendência como as estrelas do céu. E aí, o que vai fazer com essa descendência que vai ser tão numerosa? Ele falou assim, eu lhe darei todas estas terras. E como eu falei, isso é significativo, está no plural, porque também, como Romanos 4 fala, Abraão se tornou herdeiro do mundo. Apocalipse também nos mostra o final dessa história. Apocalipse 7 mostra a multidão incontável de todas as raças, tribos, povos e nações. Então Deus quer, Ele quer gente de todas as partes. Deus não quer uma elite separada, e mesmo a igreja, que é considerada assim, composta de pessoas de todas as nações, mas a igreja também pode ter essa ideia, essa síndrome de pensar que Deus só quer um povo muito restrito. Não, Deus sempre usa os poucos para alcançar os muitos. Sempre é uma semente para trazer todos para perto de Deus. Não são, eu sei que não serão todos, mas Deus deseja todos. O anseio de Deus é para que todos sejam salvos. O anseio de Deus é para todas as nações, todas as famílias, todos os povos. Como Deus vai fazer isso? Eu não sei, mas Ele nos chama para fazer parte disso. Claro que uma parte grande disso é missões, é gente que vai ter um avivamento, Deus quer fazer uma colheita, mas o que eu quero mostrar é que o evangelho que Deus deu para Isaac, que Deus tinha dado para Abraão antes, inclui tudo isso aqui. Uma descendência numerosa que vai possuir todas estas terras. Então, assim como a gente vê a multidão em Apocalipse 7, a gente vê todos os reinos do mundo em Apocalipse 11. Ele fala assim, todos os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E a gente vê isso no livro de Daniel, a gente vê no livro de Salmos, a gente sempre vê dos profetas, Deus falando assim, eu quero reinar sobre toda a terra. Então, o Evangelho é que nós, como vimos assim, o Evangelho é que tudo isso acontece pela fé, isso acontece por um relacionamento vivo com Deus, isso acontece quando Deus nos chama para estar perto dEle, na terra que Ele escolheu, ansiando pelo seu projeto. Ele produz uma multidão de pessoas para possuir todas as terras. E aí o que vai acontecer?
no versículo 4 ele fala: multiplicarei a tua descendência. A visão final do evangelho está tudo no versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas estas terras. Então isso aponta para o reino de Deus, que vai trazer todos os reinos para pertencer a Deus e trazer harmonia, para não ter mais guerra, para ter restauração da natureza, para todas as maravilhas que Deus prometeu que vão acontecer quando ele começar a reinar. E aí ele fala, o que vai acontecer quando as multidões possuírem, porque aqui ele fala possessão, a partir daqui não é mais peregrino. Quando Jesus voltar, só quando Jesus voltar, mas quando Jesus voltar, então as multidões que foram trazidas para perto dele vão possuir a terra junto com ele, e aí todas as nações da terra, tá? Claro que isso é um processo que vem acontecendo desde antes, mas todas as nações, todos os povos serão abençoados. Essa é a visão do Evangelho. Veja como tem tanta coisa que nós, às vezes, não incluímos no Evangelho. Nós pensamos que o Evangelho é perdão individual, perdão dos meus pecados. Jesus morreu na cruz, e aí a gente tem o entendimento variado, assim, parcial do que é a igreja, mas quando nós voltamos, como o Paulo fala assim, volte lá. Vocês que estão tendo problemas, ele falou com os Gálatas, vocês que estão tendo problemas em viver dentro da graça de Deus, vocês que estão tentando viver pela lei, vamos voltar lá para Abraão, vamos ver como que o Evangelho começou, vamos ver como Deus mostrou o Evangelho lá no início. Então, isso aqui foi para mim assim um entendimento cada vez melhor do que é o Evangelho. O que é que o Evangelho apresenta para nós? Bom, só mais um aspecto, então, tem um versículo aqui, acho que eu não vou conseguir, não sei, talvez explorar, mas tem mais um versículo aqui, no versículo 5, que está aqui, eu coloquei aqui, voltando para esse primeiro ponto, porque quando ele fala, ele dá essa visão ampla do que Deus quer trazer por meio do Evangelho, do plano de redenção, uma descendência multiplicada, o reino de Deus sobre todas as terras, e todas as nações da terra sendo abençoadas, sendo trazidas para perto por causa da descendência, não só, principalmente por causa do descendente, mas todas as nações serão abençoadas na descendência de Abraão, tanto natural quanto espiritual. E aí, no versículo 5, ele dá a chave. Isso aqui é importante para entendimento do Evangelho, porque assim, Deus chamou Isaac para ficar na terra, ele fala da bênção, isso tudo faz parte de um entendimento do Evangelho, mas tem essa parte do versículo 5 é fundamental, porque como que todo esse processo começou a entrar em ação? Como que Isaac poderia ser um elo da corrente que veio depois de Abraão e já herdando toda essa promessa, todo esse evangelho? Como que isso foi possível? E aqui Deus explica para Isaac que ele falou assim, eu vou confirmar o juramento, no versículo 3 ele fala, eu vou confirmar o juramento que fiz a Abraão teu pai. Mas no versículo 5 ele explica melhor o que aconteceu com Abraão para que toda essa visão maravilhosa pudesse começar a entrar em andamento e vai se completar. Por quê? Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Esse versículo é muito interessante porque Abraão, essa lista de
meus preceitos, meus estatutos, minhas leis, essa linguagem é uma linguagem depois do tempo de Moisés. Deuteronômio 11:1 usa essa mesma linguagem. Mas Abraão não tinha tudo isso. Quais preceitos, quantas coisas que ele guardou. Deus não fala com ele sobre sábado, Deus não fala com ele sobre regras de alimentação, Deus não deu todas aquelas leis que deu para Moisés. Então, como que pode falar Abraão guardou tudo isso? Mas as duas expressões iniciais são fundamentais, porque as outras palavras são uma linguagem do tempo de Moisés, mas Deus quis mostrar aqui, assim como a fé vem antes e depois, Deus não é contra a lei. Jesus não veio para acabar com a lei. Paulo não falou que a lei é má, ele falou assim, você não consegue alcançar a posição de estar numa condição correta com Deus, numa relação correta com Deus, por meio da lei, é isso que ele está dizendo, mas ele não é contra a lei. E aqui o que ele está dizendo, o que é fundamental? Por onde começa? Eu coloquei aqui, para peregrinar na terra e ter a bênção de Deus, nós precisamos do modelo de Abraão. E qual era o modelo, qual é o modelo de Abraão? A primeira coisa como eu mostrei, não é obedecer, resulta em obediência. Mas a palavra obedecer aqui é ouvir. E eu vou voltar uns capítulos aqui, vamos voltar só para Gênesis 22, que é a única vez que eu encontrei em que Deus fala com Abraão, reconhecendo que Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Gênesis 22 é o capítulo em que Abraão oferece Isaque, né? Ele obedece à ordem de Deus. Então, quando ele colocou Isaque no altar, estava prestes a imolar o filho, o anjo de Deus gritou do céu e falou, versículo 15, Gênesis 22, 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência. Deus está prometendo exatamente o que ele falou com Isaque depois. Como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência tomará posse, isso aqui é possuir, tomará posse da cidade dos seus inimigos. Então, Deus vai multiplicar a descendência de Abraão. A descendência de Abraão vai possuir a terra, não vai ser mais peregrino, não vai ser apenas assim, eu tenho um direito, eu tenho o título da terra, mas eu ainda não posso habitá-la, não foi efetivada ainda. Então, a tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, nessa palavra que Deus confirmou aqui, são coisas que Deus já tinha falado com Abraão antes, mas Deus está falando, tudo isso aqui vai acontecer. Tudo. Mas aí, no final do versículo 18, o que ele fala? Porque ouviste, ele fala obedeceste, mas mais uma vez ouviste, porque ouviste a minha voz. Eu estava meditando sobre isso e nós sabemos que nessa época aqui de Abraão, Isaque, todo o tempo do Primeiro Testamento, o Espírito Santo agia na terra, mas o Espírito Santo não habitava ainda nas pessoas, porque isso foi possível somente depois de Jesus. Então, quando nós falamos muito, às vezes, sobre ouvir a voz de Deus, nós
queremos ouvir, a gente gostaria de ouvir a voz de Deus em todo momento. Quando eu vou fazer alguma coisa, ou quando eu quero saber o que o Senhor quer de mim. É um grande desafio. O desejo de todo filho de Deus é ouvir a voz de Deus. Moisés, que falava com Deus como qualquer um fala com seu amigo, mas em Êxodo 33 ele já tinha isso. Mas ele falou assim: Deus, eu ainda quero te conhecer. Moisés sentia que não conhecia ainda, e ele não podia ver a face de Deus. Então, nós temos uma relação com Deus, e todos nós sentimos isso. Deus não fala toda hora que a gente gostaria que Ele falasse. Ele fala pelas Escrituras, a gente ouve várias coisas que a gente pode falar assim, Deus, tem gente que fala toda hora, Deus me falou, mas não é tão fácil ouvir a voz de Deus, e não é tão comum ouvir a voz de Deus. E tem as coisas que Deus usa para nos guiar, maravilha, mas a gente gostaria de ouvir a voz continuamente. Mas isso que Deus fala aqui, quando ele falou com Isaac, né? Por tudo isso é porque Abraão ouviu a minha voz. O que eu quero colocar aqui é que esse ouvir a voz de Deus, que Deus fala com Isaac, eu voltei para Gênesis 22, não foi a única vez que Abraão ouviu a voz de Deus, mas esse ouvir a voz de Deus não é uma coisa assim, Deus falou assim, bom dia, Deus falou assim, hoje eu quero que você faça isso. Não é assim, isso não acontece, né? Não é uma coisa comum. Nós não temos, mesmo tendo o Espírito Santo na Nova Aliança, nós não temos essa experiência tão comum de ouvir a voz de Deus em todo momento. Mas o que eu quero dizer é que o ouvir a voz de Deus, que é o modelo de Abraão, que faz parte do Evangelho, que faz parte dessa visão que Deus nos dá do Evangelho, é um ouvir que acontece poucas vezes na nossa vida. Deus pode dar várias outras manifestações da sua voz, mas o ouvir a voz de Deus, primeiro é quando Abraão ouviu o chamado para sair de Ur dos Caldeus, e ele atendeu. Ele atendeu quando Deus falou assim, eu quero que você se circuncide com 99 anos de idade, e circuncide seu filho Ismael, e todos os servos na sua casa, e outras coisas que Deus falou. Teve uma hora que Deus deu instruções. São essas coisas, e principalmente, pode até ser a experiência de conversão, mas não é só na conversão. Quando Deus fala, e aquilo muda o rumo da nossa vida. Quando Deus fala e, de repente, o reino de Deus se torna mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. O ouvir a voz de Deus é uma coisa... eu quero mostrar a diferença entre um ouvir que pode ser assim, cada dia, cada momento eu estou em comunhão com Deus, eu procuro ouvir, mas isso é maravilhoso, mas a gente ainda não tem essa experiência de ouvir sempre. E a pessoa mais experimentada com Deus ainda tem dificuldade, às vezes, para discernir se Deus está falando mesmo ou não. Mas tem algumas coisas que são marcantes na nossa vida. O que Deus quis falar com Isaac, por que tudo isso entrou em movimento? Por que o Evangelho começa a ter uma ação na terra? É quando alguém ouve a voz de Deus. E esse ouvir, como quando Deus falou com Abraão, ofereça teu filho. Isso foi uma coisa fundamental, foi uma coisa muito difícil, foi a coisa mais difícil que Abraão poderia fazer. Mas porque ele ouviu, porque ele atendeu essa voz de Deus que nos chama, é como Jesus traz isso para mais perto, quando ele andava na terra e simplesmente chamou os discípulos, os pescadores, vem após mim, eles começaram a seguir, eles ouviram a voz de Jesus.
E é um ouvir que muda o rumo, que nos faz abandonar tudo, que nos torna seguidores de Jesus, que nos torna pessoas que amam o reino, pessoas que colocariam o reino sobre qualquer coisa. Até que ponto nós temos ouvido a voz de Deus? Então, eu vou parar por aqui, nosso tempo acabou, mas o modelo de Abraão não é guardar a lei, ele guardou a lei depois que ele ouviu. O modelo de Abraão é que ele creu no que Deus prometeu, e ele acreditou, e ele atendeu, porque para ele passou a ser o tesouro no campo, para ele passou a ser a pérola de grande valor, que ele trocava tudo para aquilo. Então, o Evangelho é algo que nos mostra o projeto de Deus, mas ele começa com esse ouvir a voz de Deus. Eu estou meio que procurando entender isso, que tem um ouvir, tem um toque da voz de Deus que não é comum, que não é uma voz assim que a gente escuta sempre. Quando a gente ouve essa primeira e segunda e terceira vez, quando Deus nos chama para revolucionar a nossa vida, para entrar no projeto de Deus, a gente passa a ouvir outras coisas, porque Abraão passou, esse ouvir Deus colocou Abraão numa posição em que ele conseguia ouvir palavras mais contínuas, as instruções, os mandamentos. Mas nós vamos continuar a explorar esse modelo de Abraão e entender como ouvir a voz de Deus inicialmente é algo que revoluciona a nossa vida e nos coloca numa posição em que nós podemos, de fato, ouvir as outras coisas, as instruções, as pequenas coisas, porque, voltando para Gênesis 26 e terminando aqui no versículo 5, Abraão ouviu a minha voz e guardou o meu encargo, a minha responsabilidade, o meu mandato. E aí, todas as coisinhas que Deus falou, de pequenos mandamentos, mesmo essa instrução de se circuncidar, de fazer o que Deus queria que ele fizesse com Ismael, todas as coisas que Deus deu para Abraão foram consequência de ter ouvido a voz dele, que passou a ser a coisa mais importante na vida dele. Então, veja como isso traz uma dimensão muito mais ampla do que é, de fato, o Evangelho. Senhor, nós temos muito para ouvir, temos muito para entender da abrangência do Evangelho, e realmente quando nós entendemos que o Evangelho foi proclamado para Abraão, para Isaac e depois para Jacó, e quando entendemos que Jesus veio para que esse Evangelho se tornasse vivo e real e fosse possível, o Senhor estava simplesmente dando sequência naquilo que o Senhor começou lá atrás, que nós possamos entrar nessa corrente que o Senhor começou há tanto tempo, que nós possamos fazer parte do projeto que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo, que o Senhor nos chama também para participar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra e por tanta coisa preciosa que o Senhor nos mostra. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.